Feliz Dia das Crianças! Estamos começando Antenados na Geral no Dia das Crianças e não podia ser outro tema, a não ser, vamos falar sobre elas, as crianças, principalmente no ambiente de igreja. Hoje a criança está conectada, tem acesso a tudo, aprende a mexer em tablet. Tem uma filha de 1 ano e 10 meses. Ela pega, ela abre, ela vai no vídeo dela, ela sabe mexer tudo. Será que as igrejas têm infraestrutura? A gente sabe trabalhar bem os talentos das crianças para a obra de Deus? Como é que as igrejas têm trabalhado as crianças? Elas cantam, pregam, elas estão começando, elas têm espaço, conseguem desenvolver seus ministérios, os seus dons. Vamos falar um pouco sobre a criança no ambiente da igreja como pastores, ministério, e Deus quer usá-las. Para falar sobre elas, recebo ele que é pastor da Igreja Quadrangular de Bangu e também presidente da Igreja Quadrangular no estado do Rio de Janeiro, pastor Rui Barbosa. Bem-vindo, pastor Antenados. É bom estar novamente junto. Parabéns pelo seu dia. Obrigado. Afinal, o Senhor Jesus diz que se não formos como crianças, não entramos no reino dos céus. Então, parabéns para todos Parabéns nós. para todos vocês pelo dia da criança. E o meu presente? Ninguém. Aí já é outros 500, né? Como bom cristão disse, vamos orar, vamos orar. Ou então, você crê em Deus? Então Deus te pague, né? Eu também recebo ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Ministério Águas Purificadoras, pastor Silas Cavalcante. Bem-vindo, pastor. Obrigado, André. Prazer estar aqui. Tem que dar uns presentes. Porque adolescente não quer ser criança, mas no dia das crianças quer ser, né? Nessa hora eles não, pai, cadê meu presente? Não, você não é mais criança, né? Aí quando quer dar meia-noite, ele fala, pô, pai, eu sou adulto, ó, vem pra cá. Não, eu sou adulto, não sou criança mais não, mas no dia das crianças. E meu neto também, Pietro, também 2 anos, abre lá, ele tem lá um smartphone lá, ele abre, vê vídeo. Melhor do que a gente. Patati patatá, abre, mexe o dedinho pra lá e pra cá, tranquilamente, não tem nenhuma dificuldade. Mas é um prazer estar aqui, André, junto com os nossos amigos, pastores, e com certeza a gente vai falar desse tema tão legal. Criança é tudo de bom. Não foi à toa que Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Também recebo ele que é pastor da Igreja Batista Aliança, também capelão do Seminário Shalom, pastor Henrique dos Santos. Bem-vindo, pastor. É um prazer estar aqui. Eu também tenho 2 meninas, né? 2 criancinhas, uma tem 22, outra tem 25, que querem também presente, né? Nesse dia todo mundo quer. Olha só, se você quer presente, manda pra gente. Presente primeiro que a gente devolve para você, tá bom? Olha, tem várias maneiras de você participar do programa de hoje, Dia das Crianças, inclusive o WhatsApp. Você pode mandar mensagem, principalmente por vídeo. Mande comentários sobre o programa de hoje, mande sugestões para novos programas, ou se você viu algum Antenados na Geral, quer deixar sua opinião, o número está aparecendo na sua tela, DDD 21 98079-2961, WhatsApp da Rede Boas Novas, para você participar conosco. Deixa eu iniciar um pouco falando sobre isso. Antigamente, parece que a vida de um membro, de um crente, começava bastante cedo, talvez mais do que hoje. Eu lembro, pelo menos nas histórias dos meus avós e do meu pai, de fato, assim, olha, eu era dirigente de igreja com 16 anos. Eu não sei se pela necessidade ou pela vocação mesmo de cada pessoa. Hoje, é cada vez mais difícil você encontrar um pouco crianças com dons de empregação, ou não, ou estou mentindo. Eu quero falar um pouco sobre as crianças da igreja. Existe hoje material, existe tesouro pequeno dentro das igrejas que precisam de espaço para desenvolver seu dom? Você fez uma colocação interessante, do antigamente e do atual. Eu também tive a felicidade de, aos 16 anos, já estar pregando. Olha aí. Na minha adolescência. E isso, na história e no currículo da minha vida... Você vê muito garoto de 16 pregando hoje? Não. Na sua época era normal? Garotos era mais normal novos? Porque hoje nós temos, eu vou usar uma palavra, talvez a mais certa, a igreja, a graça de Deus, talvez a graça de Deus seja exagerada. A igreja, hoje ela tem uma concorrente muito grande, que é a mídia, os meios de comunicação, a opção de profissionalizar a vida. Então hoje você acha que os outros atrativos e não a igreja sufoca também, ou não? A igreja não sufoca de alguma maneira? Não só atrativos, mas também necessidades. Perfeito. Nós vivemos uma situação hoje que a criança, por exemplo, ela não tem mais infância. Ninguém brinca mais na rua, acabaram os campinhos de futebol, são raros, os pega-pegas, tudo se tornou diferente, porque não há um ambiente propício, não há segurança, e a necessidade do estudo, da formar cada vez mais cedo, correndo, o tempo está sendo remido cada vez mais, a necessidade dos pais, tanto o pai, a mãe,
trabalharem de manhã até a noite, falta o convívio, o diálogo, a participação da família com a criança. Tudo isso está trazendo um problema. Nós diminuímos bem o número de crianças que adoram ir na igreja, pregavam. Eu me lembro que eu era criança, eu pregava para o espelho. Eu olhava no espelho e pregava para mim, dava risada de mim mesmo, daquilo que eu errava. E havia tempo para isso. Havia meus pais em casa para isso. Hoje é muito difícil. Pastor Henrique, você tem a mesma ótica também hoje. É mais corrido e é mais difícil ver crianças empenhadas em condons, pregando nas igrejas. É mais difícil. A gente até encontra, sim, hoje crianças, mas eu entendo que é uma mudança. Por quê? Porque anteriormente nós tínhamos uma ideia de que a criança era um mini adulto. Só que hoje nós já entendemos a importância do processo de desenvolvimento da criança. Porque eu não posso colocar uma criança, atribuir uma criança com uma responsabilidade de pregador. Claro. Então, às vezes, as pessoas... E hoje acontece também de você atribuir, jogar sobre uma criança. Tanto é que você encontra, às vezes, pela rua, criancinha de terno, gravata e com a Bíblia na mão, com a pastinha, mas não sei o quê. E, às vezes, até num púlpito. Você coloca, né, como se fosse um pregador mirim. Existe um processo ali naquela... Mas não é bonito isso até certo ponto. Por exemplo, eu boto ele de jogador de futebol, que é uma coisa de adulto, profissional, mas assim, a criança está lá na igreja, o pastor está na frente, ela acha bonito, quer ser igual. Eu vou botar um terrinho no meu filho, vou botar ele fazendo... Sim, ok. Poxa, se eu faço ele cantorzinho, se eu faço ele jogadorzinho, eu não posso fazer ele um pastorzinho? Mas, André, eu tenho que entender o seguinte: essa criança, ela está num processo de desenvolvimento. Assim como ele é um garoto jogador de futebol, ele não tem aquela pressão de que ele está sendo porque ele quer. Às vezes ele está expressando a vontade do pai e da mãe. Ele está dando continuidade a uma realização que o pai não teve, ou que a mãe não teve. Então, às vezes, a criança, ela traz, não só dentro da igreja, fora da igreja, né, a frustração de um pai e de uma mãe depositada em cima de uma criança. Ele quer realizar tudo que ele não conseguiu realizar nas costas da criança. E aí ele começa a colocar a criança no modelo dele, achando que era ele. Eu acho que a gente está vivendo hoje um período, né, não que a gente tenha tanto, mas as igrejas, os líderes estão percebendo, né, a gente ainda não avançou muito com relação a isso. A nível de uma atenção com especialidade e qualidade a nível de criança. Por exemplo, você não conhece igreja, eu não conheço igreja que tenha um trabalho específico com criança com síndrome de Down. E a gente precisa ter gente especializada para trabalhar, ou não tem esse tipo de criança? Não tem porque não tem gente para cuidar, ou essas crianças estão longe, estão excluídas do nosso meio. E outros tipos de criança. Entendeu? Será que nós temos uma estrutura só para receber os adultos? Aonde estão? Então a atenção da liderança com relação à formação desses educadores, o preparo para lidar com essas crianças que estão vivendo no nosso meio, né? Porque estão na escola dos nossos filhos, estão no mercado, estão em todos os lugares, e a igreja é um ambiente de comunidade. Então nós temos trabalhado com relação a isso. Eu acredito que a igreja tem avançado sim, mas ainda tem um caminho muito longo para ser trabalhado dentro dessa realidade infantil. Poxa, César, como você vê isso? Porque antigamente tinha muita... Não, André, isso iniciava muito cedo, hoje... Não, na verdade, a gente pode classificar isso aí da maneira social. Por exemplo, as igrejas que ficam em comunidade de classe C e D, tem muitos jovens que gostam de pregar, com aquilo que o pastor falou, gostam de botar o terno. Tem o Marcos Feliciano, né, como referencial, os grandes pregadores de Camboriú. Isso, bota sapato colorido, terno plastificado. É normal. O pastor Gesiel Gomes, todo mundo imitava ele pregando. Isso. Né, porque é referência. Eu acho assim, eu acho que tem que ter o meio termo. Eu concordo com o que o pastor falou. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Perfeito. Infelizmente, tem alguns pais, né, que querem quebrar a etapa dos filhos, não deixar passar pela etapa da infância, da adolescência, e às vezes quer formar um pastorzinho, um garoto de 7 anos, 8 anos, ele tem que decorar a Bíblia toda, ele tem que ler a Bíblia, e às vezes deturpa um pouquinho isso. Eu acho que é sadio ele passar por todo esse processo, a própria psicologia denota isso. Agora, nas classes C e D, nas igrejas que ficam dentro de comunidade, é grande o movimento de pregadores adolescentes. Eu vou pregar algumas igrejas, faço trabalho dentro do Antares, do Rola, e vejo muito. Nas igrejas mais tradicionais, na igreja de classe
classe A e B, que ficam nas regiões mais ricas, não há muito esse fenômeno. Mas, na verdade, tem muitos pregadores mirim por aí. Não é pouco, não. É um fenômeno social. É um fenômeno social, porque aí o cara, tipo assim... Tem acesso a outras coisas, tem né? o menino da favela, infelizmente, quer ser o dono do tráfico, quer ser o chefe da favela. O menino da igreja, graças a Deus, ele quer ser o pastor, ele quer ser o grande pregador. E aí entra até o aspecto da oferta. Muitos vão pregar na igreja e eles querem a oferta. Pô, pastor, tem como o senhor me abençoar com uma oferta? A passagem. Já está institucionalizado esse aspecto também dessa recompensa, entre aspas, quando eles vão pregar. Eles não vão... E outra coisa, eles ligam, pô, pastor, o senhor faz uma agenda. Já tem pregadores aí, adolescentes que fazem agenda, vão para outros estados e já existe essa cultura dentro dessas igrejas nesse aspecto. Sobre a questão dessa forçação de barra sobre os adolescentes ou crianças, quem mais sofre aí desculpa, não vou fazer aqui um proselitismo, são os filhos de pastores. Porque tem pessoas que acham que o filho de pastor tem que ser pastorzinho. Pô, prega pra mim. O cara prega o quê? Às vezes tem filho de pastor que, se você mandar abrir sofonias, ele vai ficar o dia inteiro e não vai achar sofonias. Vai procurar uma sanfona. Então vai procurar uma sanfona. O filho dos outros crentes que vai ser a mesma coisa. Mas né? só que o filho de pastor é cobrado a ser uma extensão, como a esposa do pastor também. Agora, eu concordo que é bom, é benéfico, mas não pode ter o exagero. Vamos deixar o adolescente ser adolescente, vamos deixar a criança ser criança. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Eu quero perguntar, de alguma maneira vocês acham que a igreja sufoca? Não há espaço para criança? Porque hoje sufoca no seguinte sentido. A gente vê que as crianças de hoje, classe A ou até C, já têm acesso sim, porque tem um tabletzinho e tem acesso ao mundo através daquilo. Está democratizado. Aí vamos lá para o culto das crianças, bota um monte de brinquedo. Se tu botar o celular do lado, ela larga aqueles... Não está na hora de a gente começar a olhar que tipo de criança a sociedade está criando, como é que a gente pode atingir essas crianças e ser relevante para elas, para que elas possam ter atrativos aqui dentro. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.